Alagoinhas, nós trouxemos hoje a produtora cultural para falar com a gente, Francisca Moraes. Gente, quem não conhece Francisca Moraes na cidade de Alagoinhas? Além de coordenadora lá do Centro de Cultura aqui de Alagoinhas, ela tem várias outras atividades na área de entretenimento. E hoje nós vamos falar do Tô Aqui Forrozeiras. Gente, eu estive no Tô Aí Forrozeiras, primeira edição. Bem-vinda, Francisca. Bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Diga para nós o que nós forrozeiras queremos esperar dessa segunda edição. Nossa, gente, bom dia, claro, seus ouvintes, né? E da Conexão. E quero te agradecer por esse convite, por estar aqui, né? Tô aqui no Conexão, né? Para poder falar das atividades que eu faço aqui, Selma, e para também valorizar o seu trabalho, que tem sido grande, com grandes entrevistas, grandes pessoas têm passado por esse momento de conexão com você. E assim, hoje eu diria assim que a segunda edição do Tô Aqui Forrozeiras, ela tá com uma expectativa bem grande. Deixou de ser um bebê que estava gatilhando e agora já está andando. E como o tempo passa rápido, viu? Menina, esse ano passou voando. E é o primeiro, né? É o primeiro grupo de forró, né? É só de mulheres. Só de mulheres. Porque isso pegou lá o ano passado, né? Pegou. Eu agradeço primeiramente a Deus, né? As pessoas que confiaram em ter me passado essa responsabilidade. Fran, já que você trabalha com eventos, já que você é uma promotora de eventos, por que não cria um bloco no São João para as mulheres? E de repente eu recebi esse desafio. Foi muito rápido para montar esse bloco ano passado, foram em 40 dias, né? Para montar o bloco, mas o que eu fico mais feliz e estou até hoje em estado de êxtase, eu falo, foi a participação dessa mulherada, dessas forrozeiras que arrasaram, que abrilhantaram aquele nosso circuito do ano passado, que foi maravilhoso. Então foram assim 300 mulheres, gente, ó, 300 forrozeiras, um cheiro pra vocês. Selma, é difícil reunir mulher, imagine, viu? Imagine. E outra, gente, não concorrendo com o evento oficial, né? Porque, assim, o evento, a ideia não era essa de concorrer, era de realmente colocar mulheres que gostam de forró. É uma cidade que gosta muito de forró, viu, gente? E aí, colocar todas juntas num circuito que ainda não tinha sido feito, né? Verdade. E o preparo, em 40 dias, camiseta, copos, licor, água. Gente, tinha de tudo, água. E a estrutura de segurança, né? Sim. E a estrutura de segurança. Como é que foi organizar isso junto? Teve prefeitura junto? Como é que foi? Menina, deixa eu te dizer assim, a gente não teve a prefeitura envolvida, até porque se torna um evento particular. Sim. É claro que a prefeitura sempre apoia todos os eventos da forma que ela pode apoiar, como a Secretaria de Cultura, é claro, autorizou e está fazendo o evento, porque para você realizar um evento desse, você passa por toda uma vistoria. Você passa pelo Corpo de Bombeiro, você passa pelo SMT, né? Você passa pela Secretaria de Cultura, você passa pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade também. Tudo você tem que ter autorização, você tem que falar qual vai ser o circuito, porque a SMT libera, guarda o carro para estar acompanhando a gente ali para fazer esse circuito do evento. Então, assim, teve todo, eu diria a você, pelo fato de eu já ser uma promotora de eventos, eu já sabia qual caminho seguir. Eu não tinha a certeza de que a gente ia atingir 300 mulheres. Essa certeza eu não tinha. Eu comecei tímida, achando que a gente teria uns 150, aí pedi apenas 200 camisas, daqui a pouco aumenta para mais 50, daqui a pouco tem que aumentar para mais 50, e foi assim, esse corre-corre. Então, eu diria que a minha tranquilidade foi por eu já saber para onde eu iria, mas ao mesmo tempo a ansiedade da expectativa do retorno delas, né, das forrozeiras, para estarem participando. Porque ele não é só um evento de forró, Selma. O Tô Aqui Forrozeiras é pertencimento, é você se autovalorizar como mulher, a você estar ali
porque você acredita no nosso poder feminino que nós temos e muito. E diante de tudo que nós mulheres passamos e sofremos, quando acontece algo com outra mulher, né? Sim, Eu acredito que a recíproca nesse momento é verdadeira. A sororidade, eu afirmo aqui que era um pouco seletiva, mas ainda nós hoje em dia estamos mais nos abraçando do que antes. Eu acreditei e ainda estou acreditando nessa evolução de sermos melhores ainda uma com as outras. Eu acredito que a gente ainda possa ser melhor, porque a gente ainda enfrenta alguns preconceitos entre nós mesmas. Mas quando você vê um momento de alegria, todas as mulheres ali se confraternizando, dizendo, poxa, a gente está aqui, a gente pode se divertir, teve segurança e vai continuar tendo esse ano. A gente teve todo o cuidado de ter os cordeiros, de ter segurança dentro do bloco, porque era só mulheres, mas todas as mulheres bem posicionadas. E agradeço também a população que acompanhou e que respeitou aquele momento, que não invadiram o bloco, que não fizeram algo feio, porque infelizmente a gente enfrenta isso também e graças a Deus não aconteceu. E eu acho que uma das grandes coisas, né, que a gente pôde ver e observar desde o primeiro foi que nós ficamos num grupo de WhatsApp que foi crescendo, né? E a gente, naquele ambiente, né, discutindo o que podia, o que não podia. Eu vi que você colocou lá as camisetas, né? Pra votar, todo mundo votou para escolher. Quer dizer, essa participação, essa vontade de viver, né? Isso foi muito importante também. Foi e é, Selma, porque assim, até eu cheguei a comentar isso. Eu gosto de ter o feedback. Não é só a Francisca, ela é a promotora do evento, é ela que manda e tal. Não, porque o evento só acontece porque você está acreditando no evento, você está investindo no evento. Então, se você está investindo para o evento acontecer, eu tenho que respeitar a sua opinião, né? Eu tenho que valorizar também a sua opinião, porque o evento por si só, a não ser que como a gente tem os eventos normais, gratuitos e tal, então aí eu diria que você não poderia, você pode, mas poderia não opinar. Mas esse evento não, tanto esse meu evento do Forrozeiras, como meus outros eventos que eu tenho aqui, eu sempre gosto de dar uma opinião, de dar uma justificativa. Eu tive que mudar agora a data do meu outro evento, que eu tô aqui, entre elas, o Mulheres de História. Sim, né? Sim, eu lembro deles. Esse seria agora em maio, que é uma data que eu falei que eu ia deixar determinada, o segundo sábado, né? O sábado que antecede o domingo, o do Dia das Mães. Só que esse ano ficou tudo em cima, a nossa cidade passou por esse transtorno todo também, né? Das chuvas. Né? Eu, dentro do meu outro lado, sem ser o da promotora de eventos, como coordenadora do espaço cultural aqui do Centro de Cultura, a gente teve algumas demandas lá que também tomaram o meu tempo. Nisso eu não pude me dedicar um pouco mais para o Entre Elas e disse, não, eu também vou mudar ele. Esse ano cai no meu aniversário, viu, gente? Também o 9 de maio. Aí eu disse, já que caiu no meu aniversário, já que a gente está ainda nessa formação e eu tô com essas demandas estruturais também do meu outro lado do trabalho, no Centro de Cultura, eu disse, eu vou mudar a data. E mudei para o mês de julho, que também é um mês muito forte para nós mulheres. Porque quando a gente fala do mês de julho, o Julho das Pretas, aqui a gente não quer falar só de cor, de pele. A gente quer falar também de luta, né? Sim. Luta pela ancestralidade, luta pelo legado, luta pelo que uma mulher está deixando de inspiração para outra. Que o tema do Tô Aqui Entre Elas, Mulheres de História desse ano é mulheres, né? Heranças que passam de mulher para mulher. Seja de mãe para filha, seja de neta para avó, seja de uma mentora, seja de uma tia, seja de alguém que te treinou há muito tempo atrás e que por aquela pessoa ter te inspirado, ter te treinado de uma forma, ela é uma mulher que te inspira, você carrega isso por causa dela. Exatamente, né? É uma coisa, faz parte mesmo, né, dessa história de cada um. E aqui em Alagoinhas, a gente sabe que a força feminina, ela é muito forte. Sim. A gente vê,
trouxe aqui várias empreendedoras, né? Todas mulheres. E assim, elas entram com... Participei daquele seminário Arte de Empreender. Foi ontem, domingo. A gente, com essa coisa do feriado, a gente fica meio sem saber quando foi. Né? É verdade. Então, lá, chamaram o staff, né? As mulheres que ajudaram a fazer o seminário. Quer dizer, as pessoas que ajudaram a fazer o seminário. 10 mulheres. Ou seja, essa força feminina aqui em Alagoinhas, ela é muito importante. Sim. Né? Ela é muito importante e a gente tem que retroalimentar isso mesmo, né? Para que a gente consiga trazer mais mulheres, cada vez mais mulheres, para atuar, né? Agora, você está produzindo, você falou desse outro evento, Mulheres de História. Quantos eventos, mulher, você tá comandando? Selma, olha, eu já comentei isso até em outra oportunidade que eu tive com você aqui no Março Mulher, né? Que a gente já teve outros comentários. Na verdade, quando eu comecei aqui em Alagoinhas com evento, com promotora de eventos, eu comecei com os melhores do ano, né? Que eu criei o Top Fashion Empresarial. Esse é um evento direcionado, né, de pesquisa que envolve só as empresas. Aí, do Top Fashion Empresarial, eu separei, porque no Top Fashion Empresarial eu também homenageava profissionais, tipo, você é advogada também, você é jornalista, né, mas você também é advogada. Então, aí eu homenageava advogado, o médico, porque às vezes quem ganhava era a clínica, mas o médico ali, ele não era mencionado, o profissional não era. Aí eu criei quando tudo começou com esse nome Tô Aqui. Aí eu criei o Tô Aqui Profissionais. Então eu trabalhava com 2 eventos, o Top Fashion Empresarial e o Tô Aqui Profissionais. Aí depois surgiu o Mulheres de História. Porque, na verdade, o Mulheres de História em 2021, já falei, perdi minha mamãe, então eu fiquei meia desnorteada, um pouco sem rumo. Em 2022 eu ainda fiz o Top Fashion Empresarial e o Tô Aqui Profissionais, mas aí 2023 não fiz mais, né? Aí quando deu 2024 também não fiz mais eles, mas lancei o Mulheres de História, né? Em meio a lançar o Mulher de História em 2024, 2025 fizemos o Mulher de História novamente e aí apareceu o Forrozeiras, que já é um outro lado da profissional, da Francisca, promotora de eventos. Não é mais um evento social, de entrega de troféu, já é um evento de lazer, de cultura, que tem tudo a ver com a minha atual função, que hoje eu estou, né, como coordenadora do Centro de Cultura, envolve a cultura, porque o São João é cultura, é dança, é alegria, e criar um bloco só de mulheres fortalece o nosso protagonismo. Porque como você fala, as mulheres hoje, a gente sabe que as mulheres hoje, quando elas assumem para fazer algo, elas querem fazer bem feito. Né? Se dedicam muito, muito. Eu diria para você, eu ainda não sei quais são as mulheres que vão estar junto comigo totalmente nessa segunda edição. Já tenho algumas que já se manifestaram, né? E a gente pode trabalhar juntas sim, mas eu agradeço muito, Selma, essa coisa de eu ter essa leveza pelos contatos que eu já tenho aqui dentro de Alagoinhas, pelas pessoas que já me conhecem, e conseguir montar algo e entregar de uma forma que todo mundo fala, Fran, tá a sua cara. Porque a gente tem que fazer bem feito. Porque quem está investindo, eu sempre falo, a força maior vem, é claro, também dos patrocinadores oficiais que nós temos em todos os eventos, mas a força maior vem de cada um individualmente que está investindo para estar ali no evento. Porque foram 300 mulheres, É muita gente. Foi. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O evento Tô Aqui Forrozeiras teve o start hoje, né? Eu vi lá no start hoje. Um vídeo dessa forrozeira, depois você vai dizer o seu Instagram para todo mundo ver, que já tá com quase 900 visualizações, sem funcionamento nenhum, viu, gente? Porque nem vai precisar de funcionamento, né? Porque hoje em dia, né, o funcionamento virou moda. Mas enfim, gente, é um espetáculo. Agora me diga uma coisa. O que a gente pode esperar
pro Tô Aqui deste ano? Como é que vai ser? Como é que estão os preparativos? Nossa, olha, eu Tô Aqui desse ano, eu diria assim, olha, a prioridade sempre foi, até para puxar o bloco mulher. A gente vai continuar com o mesmo formato que nós tivemos o ano passado, né? O mini trio. Já temos as cantoras oficiais, eu já vou falar até aqui para ela, porque eu vou lançar também já essa semana também, né? Sim. Vamos ter a Nájila Ramos, claro, que estava conosco no ano passado. E esse ano a gente está trazendo uma atração de Sergipe. Ela tocou aqui, cantou aqui o ano passado no São João. Pois é. Vamos ser 3 mulheres no trio, então? Não, vão ser duas mulheres no trio. Por enquanto, 2 mulheres no trio. Possa ser que daqui para lá a gente tenha mais novidades, né? Mas vão ser 2 mulheres no trio esse ano. E a saída? Vamos sair de onde? O ano passado saímos lá da Figã, né? Com a Iraci. Eu estou querendo sair de lá novamente. Gente, mas não tem lugar melhor pra gente sair que não seja a Figã. A Figã tem uma história com essa cidade, que é a ferrovia, né? Sim. Que inclusive hoje saiu matérias, né? A respeito disso. A ferrovia maravilhosa, o nosso cenário, né? De início do Tô Aí Forrozeiras. Vai ser ótimo se a gente sair de lá. Eu pretendo esse ano novamente estar saindo de lá, até porque assim, é um calor da Pro, é um calor daquele lugar que tem tudo a ver, porque ali saía, todo mundo sabe, o trem do forró, né, que já teve, que já alegrou muito a Lagoinha da gente fazer aquele circuito ali com a Pro Iraci. Então assim, eu gostaria muito que a gente pudesse sair de lá novamente, já estamos dando as dicas, né? Então assim, provavelmente vai ser quase que o mesmo circuito, né? Que nós fizemos o ano passado. Vai ser praticamente, talvez a gente mude porque a gente passou em frente ao hospital, então tem outra rota que a gente pode seguir, então talvez o percurso fique até maior por a gente seguir uma outra rota para não passar em frente ao hospital, apesar de que olha, quando a gente passou em frente ao hospital ali, nós passamos com pita, né? Com café pita. E foi assim um momento muito, eu acho especial. Muita gente tem os vídeos e viram tudo. Até gente na janela do hospital saindo, aplaudindo. Isso que eu ia falar, aplaudindo de dentro do hospital. O som parou. O som parou, as pessoas passaram em silêncio, mas acenando para as pessoas que estavam no hospital em tratamento. As pessoas tiveram um momento ali de alegria, de respiro, porque a gente sabe, né, que a saúde é o nosso principal fator de vida, né? E as pessoas ali, com o nosso silêncio, elas participaram junto com a gente. Aquele momento foi muito bonito. Foi muito bonito. Tem vídeo, viu, gente? Eu vejo assim, Selma, as mulheres, elas dão show. Eu não quero falar aqui por mim, Francisca, promotora de eventos, eu falo por nossas atitudes e muitas coisas que nós vamos fazer com coerência, com ética, nós damos show e respeito. Porque, assim, é o que faz muitas mulheres hoje em dia serem grandes, é essa dedicação e esse respeito que elas procuram ter pelo outro. É como eu falo, a sororidade, para mim, ela ainda não é 100%, mas hoje eu vejo a nossa evolução muito grande, porque a gente tem que parar de achar que a gente tem que competir. Na verdade, cada uma tem uma formação e se dá bem naquilo que ela faz, né? Eu digo assim que eu gosto de ser promotora de eventos, eu gosto de lidar com gente, eu gosto de criar. Eu gosto de criar coisas, eu gosto de criar projetos. Eu tenho inúmeros projetos na cabeça que eu digo assim, meu Deus, como eu queria dar conta de poder colocar isso fora do papel mesmo e fazer. Eu gosto desse movimento. E o nosso movimento de mulheres mesmo, seja ele para festas, ele tem que ter um propósito. O ano que vem, o Forrozeiro vai estar com mais propósito ainda, porque foi a primeira edição ano passado, essa segunda vai vir. Eu acredito que a gente vai ter mais forrozeiras do que o ano passado. Eu acredito sim nisso. Sim.
E mais o ano que vem, se assim Deus continuar nos dando vida e saúde, ele vai ter um outro propósito também. Porque tudo que a gente faz também, a gente, além de entregar primeiramente nas mãos de Deus, seja independente do que for, que a gente fala, você vai fazer festa, vai deixar na mão de Deus, é claro. Entendeu? Porque Deus é presente em tudo. Em tudo. Mas eu vejo assim, a gente tem que criar uma evolução maior para aquilo das necessidades, além da alegria, além da festa. O que mais a Forrozeiras? Essas forrozeiras, como você fala, que vão continuar no grupo do WhatsApp, que a gente vai fortalecer, vai poder fazer por outras forrozeiras. A gente vai ter todo um trabalho para a gente melhorar cada vez mais esse momento que é tão nosso, tão único, tão de expectativa, de uma alegria. Eu estou recebendo tanto feedback, você falando de hoje do start que já saiu do vídeo, do será? Que é muito bacana isso. Fran, pensei, eu digo, ó, tá vendo? Vocês estavam pensando que eu não iria fazer, eu disse, me aguardem. Então, assim, tem toda uma criatividade do que a gente quer deixar e fazer valer a pena para vocês acreditarem que vale a pena estar de novo no Tô Aqui Forrozeiras. E a gente tá tendo um movimento bem interessante esse ano, eu acho. Porque, por exemplo, esteve aqui conosco o mestre André, né? Sim, lá do Grupo Forró Rodado. Ele tá também fazendo um trabalho maravilhoso de rua, forró de rua. Me parece que assim, eu posso estar enganada, né? Porque você sabe que eu não sou daqui e eu tô aqui há 3 anos e eu sinto, assim, os movimentos da cidade. E eu sinto que este ano a cidade tá tendo um despertar novo na cultura. Conversei também com os produtores culturais que fazem algumas apresentações lá no Sesc. Sim. Então eu tô vendo que a vida da cultura tá saindo mesmo, né? Tá indo pra rua, né? De encontro à população. E vai bem dentro dessa linha do Tô Aqui Forrozeiras, né? Você falando assim, André é um parceirão, amigo. Ele ensaia lá com o grupo dele, lá no Centro de Cultura. E o evento, olha, uma das coisas que eu digo assim, meu Deus do céu, eu me passei na data, eu não fui, mas eu vi o vídeo, que coisa linda. Porque assim, a gente acaba, Selma, sendo carente de algumas coisas culturais mesmo, de resgate culturais dentro da nossa cidade, né? E essa coisa de você levar o forró de rua, você levar aquele momento que as pessoas estão ali dançando, e quem não gosta de dançar um forrozinho? Quem não gosta? Foi um momento tão bonito que eu vi o vídeo e eu acho isso para a cidade uma evolução muito grande. É um projeto muito bonito, tenho certeza que já deu certo, vai continuar dando certo, do André com o forró de rua. Vai ter a segunda Sim, agora, que é de maio, já tô ligadinha para esse não né? Ele também faz um arrastão também de bloco do Grupo Forró Rodado, que sai antes do nosso, do Tô Aqui Forrozeiras. E é como você falou até no início, o Tô Aqui Forrozeiras, ele não compete com ninguém, porque ele é só mulher. Ele é só mulher. Os outros grupos é um diferencial, né? Os outros grupos são um grupo misto. Esse não, ele é só mulher no forró. É mulher curtindo ali no arrasta-pé, mulher com mulher, mulher sozinha, mulher fazendo quadrilha, mulher dançando, mulher dando risada. E é esse o momento. Então, assim, isso é uma coisa que se torna tradição. Quando você vê leveza em algo que você está fazendo, né? E eu vejo leveza muito no Tô Aqui Forrozeiras. Começa até pelo nome, Tô Aqui. Onde é que você tá? Tô no Tô Aqui. Tô aqui Forrozeira. A linguagem, né? A linguagem já ajuda. Agora, que nem a gente estava conversando um pouco antes, já caminhando aqui para o final, né? Quando a gente começou o nosso bate-papo, eu continuo vendo alguns problemas com relação às informações, né? A essa informação realmente chegar a toda a população de uma forma consistente. O que eu vejo dos produtores culturais daqui, e me diga se eu estou errada, todos que vieram aqui, eles falam dessa coisa de divulgar sozinho. De ter o seu Instagram, de fazer a sua rede própria de divulgação. Poderia ser diferente? O que teria que acontecer para essa informação, essa comunicação ser mais democrática?
e realmente chegar à totalidade da população. Selma, você acredita que, você falando isso, eu paro até para refletir também até em relação a mim. Porque a gente começa a divulgar um evento e acaba tendo um certo individualismo mesmo. Você quer divulgar, sendo que hoje em dia, como a gente fazer para isso se expandir? São inúmeras formas, né? Tem que ter parcerias até, eu diria assim, com os blogueiros da cidade, para eles estarem colocando também nas redes dele a divulgação dos nossos eventos. E muitas vezes hoje tem parcerias com blogueiros que são ótimas, entendeu? Sim. São ótimas mesmo, que tá ali divulgando. Tem outras que já querem cobrar um valor um pouco maior do que a gente acha. Ah, não, se eu vou pagar esse valor lá, eu prefiro estar divulgando sozinho na minha rede. E existe isso. E os sites, tudo hoje, na verdade, Selma, tudo tem que ter investimento financeiro. Sim. Né? Para que a coisa se multiplique. E quando isso não tem, acaba se resumindo realmente na nossa rede, que muitas vezes é grande, consegue uma expansão e muitas vezes não. Mas não existe uma comunicação geral. Você quer ver uma coisa? Por incrível que pareça, gente, eu estou dentro do Centro de Cultura, André dá aula lá, mas eu não lembrei da data do evento que teve a primeira edição, no dia 12. E eu não fui. E eu disse, meu Deus do céu, eu não acredito. Foi uma coisa assim, eu digo assim, por quê? E hoje em dia, não minto para você, parece que a gente está vivendo tão na base da rapidez, da geração fast food, é tudo rápido, que até quando a gente está olhando as notícias, a gente está olhando muito rápido e não está prestando atenção. Não. Será que, eu fico pensando, aqui vamos fazer um exercício, né? Vamos fazer um exercício. Você gosta disso, adoro. Ela gosta de dinâmica. Adoro fazer exercícios. Queria ver se a gente conseguisse criar um canal mesmo oficial, né? Porque, por exemplo, nós temos a Secretaria de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura. Sim. Quem sabe se a gente criasse um canal de divulgação ou com algum tipo de campanha, né? Patrocinada, né? Pela própria prefeitura, pela própria secretaria. Porque, por exemplo, quando vai chegando... Teve outdoor da outra vez que nós fizemos? Forzeira, sim. Teve outdoor, né? Outdoor. E esse outdoor, mas foi particular, sim, ou não? Foi particular. Então, a prefeitura talvez escolhesse, né? Uma área mais específica da cidade, porque a verdade é que todos esses eventos, eles lidam com a vida da cidade. Sim. Mexe com a economia da cidade. Com a economia da cidade, inclusive. Sim. Eu me lembro que na nossa caminhada, né? Do trio, nossa, o que tinha de gente, né? Teve gente que abriu loja. Sim. Abriu lugares para ficar enquanto a gente passava, porque a gente parava, fazia uma coisa, fazia outra. Então, quer dizer, movimenta a cidade, né? Talvez a gente fazer um apelo, viu, gente? Fazer um apelo. Eu adoro fazer apelo. Eu já fiz vários aqui. Conheço o secretário de Cultura, que é maravilhoso, meu amigo, gosto muito dele. Acho que é interessante a gente começar a pensar em como a Secretaria Municipal de Cultura possa ajudar também nesses eventos. Porque esses eventos, eles trazem vida para a cidade, eles trazem movimentação para a cidade. O do André também. Né? O do André simplesmente botou, nossa, milhares de pessoas na praça, dançando. E as pessoas começaram a colocar barracas ali no entorno para vender. Então, eu acredito que isso seja importante também para a cidade. E eu tenho certeza que a prefeitura vai se sensibilizar, o nosso secretário também, porque a gente precisa, né, Francisca? Não é só a gente, e não é só pedir, né, Francisca? Não. Porque, na verdade, eu acho assim, Selma, acaba sendo algo muito particular. Porque a gente poderia ter, assim, um Instagram só do evento, um site só de eventos, um espaço onde todos os eventos que acontecessem na cidade fosse anunciado ali, né?
Porque a gente tem as formas de expandir os nossos eventos, mas tudo isso exige investimento, como eu falei. Como você falou, não existe uma forma gratuita. Sim. Tirando a nossa rede, não tem uma forma gratuita, a não ser que você tenha amigos, blogueiro, parceiro. Não, Fran, vou colocar também no meu Instagram, e aí vai e faz essa multiplicação. Mas a gente não tem realmente aqui algo direcionado mais diretamente para isso. Não, porque eu vejo assim, a parte institucional da prefeitura ou do governo do estado, alguma coisa assim, na verdade eles têm mais fôlego, né? Sim. E tem uma rede mais ampla de divulgação. Nesse sentido, não precisa nem ser outdoor, não precisa ser grandes coisas, mas só a disseminação da informação pela rede própria que acontece, né, da prefeitura, já é importante, porque, na verdade, os eventos fazem parte da cidade. E pessoas aqui das cidades vizinhas vão querer participar. Vão querer vir também, né? Não, e essa sua ideia é uma ideia fantástica. Veja assim, se tiver uma forma onde a própria instituição local, a nossa prefeitura, tenha um Instagram, tenha um site, ou permita, dentro do limite deles, não, esse tipo de evento a gente vai divulgar, ou não, ser aberto para ser divulgado todos os eventos. Porque eventos é uma coisa que é de gosto. Exato. Você gosta de rock, eu gosto de forró, outro gosta de axé, e então se muda. Então não pode dizer assim, aqui eu só vou botar de rock, eu só aqui vou botar só de forró. Então todos os eventos, pequenos, médio, grande porte, serem divulgados em um canal só, para você saber realmente o que tá rolando, o que tá acontecendo, o que tá rolando. Pra gente não perder. Pra gente não perder, verdade. Então, agora eu quero que você olhe para aquela sua câmera ali e convide todo mundo para estar aí junto com a gente no Tô Aqui Forrozeiras. É verdade. Gente, olha, mulherada, minhas ticas, assim como eu chamo, essa segunda edição promete, e eu espero contar com vocês em massa, com todas que puderam estar o ano passado e as novas que com certeza virão para essa segunda edição, porque vai ser fantástica também. Nájila Ramos, Luana Teixeira, nossa atração de Sergipe, que cantou aqui o ano passado no São João, vai estar brilhantando o Tô Aqui Forrozeiras. E vai ter mais novidades também. Aguardem. Agora estamos coladas. 21 de junho, segunda edição do Tô Aqui Forrozeiras. Conexão Alagoinhas está trazendo agora no Conexão Jurídica, porque vocês sabem que desde o nosso início de programação, lá em março, nós estamos trazendo profissionais da área do direito para trazer informações relevantes para você, que é da população, que não entende direito, como é que as coisas funcionam nas determinadas áreas. A gente tem feito muito previdenciário e agora nós vamos começar a nossa era trabalhista e a era de família também. A partir de sexta-feira nós vamos ter informações sobre a área de família. E hoje nós estamos com o doutor Arnaldo Júnior, que é um especialista na área trabalhista. E eu vi um vídeo do doutor Arnaldo e eu falei, não, doutor Arnaldo, o senhor tem que vir falar comigo sobre isso. É sobre provas. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Provas. Vamos falar de provas, porque sem prova a gente não vai para lugar nenhum, né? Verdade. Então vamos lá. Primeiro agradecer, né, esse convite sensacional, né? Quando você me falou, primeiro parabenizar também. Eu acho que o projeto, a iniciativa da TV Âncora aqui está sendo um projeto sensacional, uma ideia de vanguarda, né? Eu acho que a cidade precisava disso, não só a cidade como a região também. Alagoinhas tem a sorte de ter circunvizinhas, cidades também que são potências, e isso é um projeto que vai trazer, né? Eu acho que é mais um meio de comunicação que a gente passa a explorar no nosso município e que traz ali conteúdo de qualidade, boa informação para as pessoas. E agradecer, fiquei muito feliz quando recebi o convite. Já chamo ela aqui, gente, minha colega, viu, doutora Selma, uma pessoa queridíssima, a gente já tem um convívio ligado ao AB, né, ligado às atividades ali em defesa da nossa categoria.
E eu fiquei muito feliz quando recebi o convite e não podia deixar de estar aqui para poder contribuir um pouco, né, com aquilo da nossa trajetória, com aquilo que a gente acabou adquirindo de aprendizado com a população, com a sociedade que está aí nos assistindo e parabenizar também já pela audiência. Obrigada. O projeto está no início, mas um projeto que já está mostrando para que veio. E eu acho que tem tudo para poder se consolidar cada vez mais. Muito obrigada. Então, assim, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente entra num processo, né? Que a gente pergunta, o cliente chega para nós, né? E a gente pergunta para ele, e provas? Quais as provas que o senhor tem? As pessoas às vezes não entendem que elas devem chegar já com algum indício de prova para que a gente possa entrar na justiça. Como é que isso funciona? O que é prova, né? Basicamente para nós. Tem uma máxima, gente, que diz que se você tem a prova, você tem um processo. Se você não tem a prova, você não tem um processo, né? É uma máxima que a gente utiliza muito no direito. E as pessoas, elas realmente estão em dificuldade muito grande, porque, principalmente quando se trata de uma relação empregatícia, de um direito trabalhista que envolve naquela relação, porque a relação empregatícia, quando as pessoas estão vivendo, elas não têm aquela sensação ou não têm aquela expertise de falar assim, eu estou vivendo isso daqui agora, mas como é que eu vou fazer para poder provar isso daqui depois? Né? Como é que eu vou fazer para poder demonstrar que isso aqui realmente aconteceu? Porque a grande dificuldade que a gente se depara nos processos é que a pessoa, ela quando chega num processo, ela fala tudo, conta toda a história, né? Os fatos daquilo que aconteceu, e ela acha que simplesmente pelo fato dela estar falando, ser a própria palavra dela, já é o suficiente ali para poder comprovar aquilo que ela está dizendo e que seria o suficiente para poder o juiz acabar ali condenando a empresa ou uma pessoa física para o pagamento daquele direito trabalhista dela que ela entende que não foi respeitado. Então, não é assim. No direito, quem alega tem que provar aquilo que está alegando. Então, para a gente poder levar uma demanda trabalhista para o judiciário, a gente precisa encorpar esse processo, essa ação, essa causa, né? Como as pessoas comumente falam, doutor, você pega a minha causa? Exato. E para poder, a gente precisa encorpar essa causa trabalhista com provas. E a prova documental, ela é uma excelente prova. A prova documental possui um valor jurídico muito grande, porque é documento, né? É o preto no branco, é o documento que está assinado, é o documento que demonstra ali a falha, ou o equívoco, ou a subtração de um determinado valor, mas também é a prova mais difícil de se conseguir, né? Porque, principalmente quando a pessoa está dentro de uma relação empregatícia em que a outra parte, no caso a empresa, ela já é uma descumpridora quanto mais, essa empresa ela é descumpridora quanto mais, ela já é uma empresa que não cumpre com os direitos trabalhistas, mas ela também já sabe, de uma certa forma, como tentar burlar direitos dali e ele não gera provas ou documentos que venham a comprovar aquela situação, a comprometer, né? A se comprometer aquilo, né? E no direito ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então a empresa ela acaba não gerando documentos que venham a comprovar aquela situação que está sendo submetido os trabalhadores. Então é uma prova sensacional, é uma prova que realmente tem um valor jurídico muito grande, mas também tem uma dificuldade muito grande do empregado saber e produzir essa prova, mas não é impossível. Então tem diversas coisas que o empregado ele pode fazer, diversas ações que ele pode tomar, diversos cuidados, né, de forma preventiva. Então eu costumo orientar as pessoas, os nossos clientes, amigos, né, familiares em conversas triviais. Eu costumo orientar que tudo aquilo que você está vivenciando dê um jeito de documentar. Então, se trata de uma relação empregatícia, é uma situação de doença que você está passando, tem que formalizar. A empresa tem que saber que você está passando por aquele quadro de doença. E para poder você formalizar é como, Arnaldo? Você tem que ter o relatório médico, você tem que ter um atestado médico e você tem que protocolar
esse documento na empresa, seja por e-mail, que você vai mandar um e-mail diretamente para a empresa e cobrar um recebido por esse e-mail mesmo, seja para o RH, seja para a contabilidade da empresa, seja para o próprio e-mail pessoal do proprietário, dependendo do tamanho da empresa que você está trabalhando, ou você protocolar o próprio documento mesmo. Então, quando você vai protocolar o próprio documento, então vamos lá, eu estou doente, estou com um atestado médico de 3 dias, eu pego esse atestado médico e vou protocolar na empresa. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse documento, vou tirar uma cópia desse documento e na cópia desse documento eu vou entregar o original na empresa e na minha cópia, naquela cópia que você tirou, você vai cobrar que a empresa deu um recebido. A empresa vai chegar embaixo do documento ou o funcionário da empresa e vai colocar recebido em, coloca a data que está recebendo aquele documento e assina embaixo e bate carimbo da empresa. Pronto. Daí, dessa forma, você tem como comprovar que naquele dia tal você protocolou aquele documento na empresa. E assim você tem uma prova documental muito forte de que você já demonstra que a empresa ali já estava ciente do seu quadro de saúde alterado, já estava ciente da sua condição de saúde e tudo mais. Em relação ao atestado médico, se você vai comprovar, se você vai protocolar e a empresa não aceita, que às vezes acontece, não vou receber não, não vou receber não. Se recusa a receber. Então como é que eu faço? Desculpa aqui, gente, celular, viu? Como é que eu faço para poder, mesmo assim, protocolar esse documento? Então, quando você vai protocolar um determinado documento e que há a possibilidade de recusa da outra parte em receber, o caminho mais correto é você ir protocolar esse documento acompanhado de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa não pode ser nenhum parente seu, não pode ser irmão, nem pai, nem mãe, nem esposa, nem namorado, nem namorada. Que essas pessoas não vão poder testemunhar depois ao seu favor. Então, mas pode ser um colega de trabalho, pode ser um colega. Você puxa, convida aquela pessoa, olha, eu preciso protocolar um documento ali, você pode me acompanhar para poder protocolar esse documento, porque há a possibilidade da empresa se recusar a receber e eu preciso de uma testemunha de que eu vou deixar esse documento lá. Então, você chegou, a empresa se recusou a receber, você vai deixar a via da empresa lá e essa terceira pessoa que você convidou vai anotar embaixo do documento informando que a empresa se recusou a receber o documento, ponto. Na data de, coloca a data e assina a pessoa que está ali lhe acompanhando, que é essa terceira pessoa que vai servir como testemunha. Então, dessa forma, você vai ter como comprovar que mesmo a empresa se recusando a receber, foi deixado uma via daquele documento lá e ali você consegue comprovar a ciência da empresa no recebimento daquele documento. Isso é uma dica que quase ninguém sabe, isso é uma dica que quase ninguém conhece. Às vezes a relação empregatícia já está estremecida, de uma forma em que tá todo mundo já ali meio que espinhado, né? Ninguém quer muito contato com um, com o outro, mas você precisa formalizar e protocolar aquele documento, então o procedimento correto é esse. Caso você não consiga fazer dessa forma, tem outros meios também, que é você encaminhar uma carta com AR, né, com aviso de recebimento, porque quando você encaminha um documento com AR, quando a empresa recebe, que o carteiro colhe a assinatura da pessoa que recebeu, o aviso de recebimento retorna para o empregado, porque ele vai ter como comprovar que aquela empresa recebeu aquele determinado documento na data tal, dia tal, horário tal, por intermédio do aviso do recebimento que retorna para você, para poder você ter como comprovar que aquela pessoa recebeu. E agora que nem agora em maio, que vai entrar, se não me engano, dia 25 ou 26 de maio, as novas regras, né, da NR1, da NR1, essa questão médica é muito importante, né? Saber desde quando esse funcionário está passando por algum tipo de problema de saúde e fazer esta prova, né, vai ser fundamental nesse sentido, né? Justamente. E com relação às horas extras, como é que se pode fazer, hein? Olha, hoje as empresas que têm
menos de 20 empregados não tem a obrigatoriedade de controlar a jornada. Porém, é uma orientação que eu deixo para todas as empresas: controle a jornada de trabalho dos seus empregados. Porque quando você não controla, você, empresa, não controla, o risco que a empresa corre ele é muito maior do que se controlar, né, a jornada. E tem hoje mecanismos e meios, com o avanço da tecnologia, que são meios muito mais baratos e eficazes de você comprovar ali a jornada. Inclusive, o próprio WhatsApp hoje disponibiliza mecanismos que você já faz o batimento do ponto pelo WhatsApp. Às vezes você já faz, inclusive, até o reconhecimento facial. Sim. Por intermédio do reconhecimento facial, você já vai por intermédio de aplicativo. Então, tem vários meios hoje de você comprovar. Quando você está numa relação empregatícia em que há o controle, de alguma forma tem que ter algum comprovante do batimento do ponto na hora em que você bate o ponto. Eu digo você é empregado, você é empregado. Então, eu estou chegando aqui para poder iniciar minha atividade laborativa 7h50 da manhã. Cheguei, bati o ponto. Se for o cartão ou se for a biometria, você tem que sair um canhoto que comprova ali para você o horário e o dia que você está batendo aquele ponto de entrada, ou seja, saída, ou seja, o ponto do intervalo para repouso e alimentação. Se não sai esse comprovante e você bate o ponto, aí a orientação é que você fotografe, que parece lá o horáriozinho na hora que você bate o ponto, registra. Então, de alguma forma, você fotografar o horário que você está batendo a entrada, o horário que você está batendo a saída, guarda essas fotos em um determinado local. Não deixa no celular, porque pode acontecer qualquer coisa com o seu celular e ser extraviado e você acabar perdendo essas provas. Principalmente se você está numa relação empregatícia em que você diariamente acaba fazendo horas extras de labor. Então, a nossa jornada, pelo menos por enquanto, estamos aí em vias de possibilidade de redução Sim. da jornada semanal, né, com o fim da escala 6x1. O governo acabou de apresentar agora um projeto de urgência para poder ser julgado. E até então, nossa jornada semanal é de 44 horas semanais e no máximo 8 horas diárias. Então, se você frequentemente, diariamente, trabalha 9 horas, trabalha 10 horas, e você ali trabalha exercendo a jornada extraordinária diária, então é preponderante que você tenha como comprovar o horário que você bate, o horário que você sai, para você poder demonstrar. E também para que você possa fazer o cálculo, para saber se aquele valor que você está recebendo mensalmente, de horas extras, ele está de forma correta ou não. Porque seres humanos são falhos. O sistema, ele existe, mas o sistema ele é alimentado por pessoas. O sistema, ele é operado por pessoas. Então, e o ser humano é falho, às vezes pode cometer um equívoco, às vezes não teve uma atualização da convenção coletiva em relação ao cômputo daquela hora extra. Às vezes era uma hora extra que era para ser calculada a 100%, mas foi calculada a 50% de adicional. Mas para tudo isso daí, você só vai conseguir verificar e fazer essa apuração depois, se você tiver como provar o horário que você entrou, o horário que você saiu. E também os horários de alimentação, os horários do descanso para alimentação. O horário que você para poder se alimentar, que hoje, por lei, está de no mínimo 30 minutos e no máximo 2 horas. Então, o ideal, na verdade, que se indica é de pelo menos 1 hora, né? Sim. Mas, por lei, houve uma redução. Antigamente era no mínimo 1 e no máximo 2, houve uma redução legal. E hoje está pelo menos 30 minutos e no máximo 2 horas de intervalo. Por que eu estou falando isso? Porque aquela empresa que dá mais de 2 horas de intervalo para repouso e alimentação, ela também está incorrendo no pagamento de horas extras, porque o intervalo para repouso e alimentação ele tem um limite máximo. Então, às vezes acontece muito, e às vezes, por exemplo, mercado que quer funcionar até mais tarde, Sim. mas aí quer que o funcionário esteja lá no horário da noite, que é o horário de pico.
e que tem uma gente e tal, então a pessoa chega para trabalhar de manhã, sai meio-dia e aí coloca ele para poder ele voltar às 16 horas. E aí ele vai ficar das 16 às 20 para poder fechar ali as 8 horas dele trabalhado. Só que essas 2 horas a mais que ele passa de tempo à disposição da empresa. Ele não vai fazer nada para ele não vai ter tempo de descansar, não vai ter tempo de fazer qualquer coisa. Sim. Então isso também é considerado como jornada extraordinária de labor, porque não respeitou o limite máximo do tempo para repouso e alimentação, que é de no mínimo 30 minutos e no máximo 2 horas. E é importantíssimo que o empregado ele registre esse período também, porque se esse período ele é contabilizado a menor, ele também gera lá diferença nas horas extras lá. Então, quando você não bate, o próprio sistema ele já faz um batimento prévio administrativo e ele bate lá o horáriozinho certinho que ele já está previamente agendado ou previamente ali dado o prompt, né, o comando para poder ele bater o ponto daquele empregado que não bate o horário, não bate no horário de almoço. Então é importantíssimo que o empregado ele bata em todos os horários, tanto na chegada como também na saída do almoço, no retorno do almoço e também na saída do trabalho. No horário exato que você está saindo e que você está chegando. Acontece muito de a empresa às vezes falar assim, fulano, já deu seu horário, vai lá, bate o ponto e volta aqui para poder você só terminar isso daqui comigo. Aí é completamente errado esse tipo de conduta e fica muito difícil depois para poder o empregado conseguir provar, porque ele foi bater o ponto para todos os efeitos e para a lei documentalmente você bateu o ponto de saída, você já não está mais trabalhando na empresa. Mas aí quando você vai, bate o ponto, volta e ainda fica trabalhando por mais 45 minutos, 1 hora de relógio, aquele período ali é de horas extras. E como é que você vai provar isso? Então a prova documental aí, ela na verdade já está sendo uma prova documental contra o trabalhador. Muito mais a favor da empresa do que contra o trabalhador. Há a possibilidade de provar ainda, Arnaldo? De que forma? Testemunha. E essa testemunha tem que ser alguém que via, que constatava de forma ocular aquilo que estava acontecendo. Então, tem que ser ali um colega de trabalho, que está submetido nas mesmas condições, que estava ali, que saía dali mais tarde e que vai poder atestar que você batia o ponto e retornava para o trabalho e ainda estendia ali sua jornada de trabalho por mais 30, 45 minutos ou 1 hora. Mas fica muito mais difícil você conseguir fazer a prova já nesses casos aí. Inclusive, pegando esse gancho do Dr. Arnaldo, dizer o seguinte, gente, testemunha. A gente sabe na área trabalhista, né? Eu já fui CLTista, a gente sabe que na hora de você precisar de uma testemunha que estava ali junto com você, você saiu, mas essa outra pessoa ainda ficou, né? E você trazer esta pessoa, né, que está trabalhando ainda, que ainda tem aquele vínculo de trabalho, trazer ela para você, para o seu processo, é muito difícil. Então, nós temos que garantir a nossa prova realmente documental. Existe a possibilidade da testemunha? Sim, existe. Mas existem também N fatores que podem impedir essa testemunha de estarem junto com você, ao seu lado, na sua demanda. Outra questão, equiparação salarial. Como é que a gente prova uma equiparação salarial? Porque às vezes você tem 2 funcionários, né? Fazendo a mesma coisa, mas ganhando de uma forma diferente, tendo outros tipos de relações trabalhistas ali. Como é que a gente faz essa comprovação? Só para poder trocar em miúdo, gente, né? Como o Selma bem falou, o que é equiparação salarial? É quando eu trabalho na empresa, eu exerço a mesma função que o meu colega de trabalho, eu tenho a mesma competência técnica que ele, eu produzo na mesma proporcionalidade que ele produz e eu recebo um salário menor do que o salário que ele recebe. Então, isso é um tipo de conduta que também não há a possibilidade, não há viabilidade jurídica disso perpetrar. É claro que, para poder você conseguir equiparar, né, salarialmente com outra pessoa, com outro colega de trabalho, tem que você estar dentro de alguns requisitos, né? Então, a diferença mínima de tempo de empresa, de quando ele entrou, foi admitido, e do tempo que ele exerce a profissão, a função também, aquela função que é a mesma função que você também está exercendo, de menos de 2 anos.
porque aí você vai conseguir equiparar, que você não tem essa diferença de tempo muito grande no exercício da função e também na admissão no próprio quadro da empresa, e você vai conseguir equiparar o seu salário. A equiparação salarial é um pouco mais difícil porque você precisa comprovar o salário da outra pessoa. É o que a gente fala no direito de paradigma, né? Você precisa ter o paradigma, você precisa ter a referência. E aí, para poder você ter esse paradigma, você vai precisar ter acesso aos documentos dessa outra pessoa. E às vezes é muito difícil, porque como o Selma bem falou, apesar do colega de trabalho estar ali do seu lado, mas a vida de um é uma, a vida do outro é outra. E às vezes o colega não quer se expor para não correr o risco de perder o emprego, porque isso vai comprometer o sustento dele, da família dele. Às vezes ele até já saiu da empresa, mas ele também não quer se expor porque ele não quer correr o risco de fechar todas as portas com aquela empresa. Ele saiu numa boa, então qualquer coisa ele pode voltar lá depois. Ou ele não quer correr o risco porque ele pode acabar se queimando, porque às vezes a empresa pode acabar falando mal dele dentro do mercado, dentro do setor, e ele acabar tendo dificuldades de se reinserir no mercado de trabalho. Então, são N as possibilidades que afetam a pessoa, a vida de uma pessoa, e ela não querer se expor ao ponto de ajudar o outro. É importante, até porque se fôssemos nós que estivéssemos naquela situação, a gente também ia querer que alguém estendesse a mão para poder nos ajudar. Mas é necessário que você estabeleça um paradigma. Às vezes o cliente não consegue ter acesso a essa documentação de forma prévia. Aí, se você tem a certeza de que está acontecendo, que aquele paradigma que você vai indicar, ele está dentro dos requisitos, aí o advogado ele pode, no processo, pedir que a empresa traga os autos e que o juiz determine que a empresa traga os autos. Os documentos referentes àquele empregado, que é considerado paradigma, para que seja realizada a prova se realmente essa pessoa está enquadrada dentro dos requisitos de equiparação salarial ou não. E se tiver, o juiz ele condena a empresa a pagar a diferença salarial daquele funcionário que estava recebendo menor para o salário daquele paradigma que estava recebendo maior. E não só essa diferença também, mas também os reflexos desse valor. Então, se essa pessoa estivesse recebendo o salário com 2.000 a mais, o valor das férias dela teria sido diferente, o valor do recolhimento do FGTS dela teria sido a mais, o valor do 13º que ela recebeu teria sido a mais. Então o juiz ele acaba também condenando ao pagamento dessas outras. Os reflexos, né? Que são os chamados reflexos trabalhistas, que refletem nas outras verbas também contratuais ali do contrato de trabalho. Então o paradigma tem essa dificuldade de você conseguir provar, porque envolve prova documental de um outro colega de trabalho. E às vezes você vai se deparar com essa dificuldade. Porém, no processo, cabe uma análise prévia muito mais rigorosa do colega advogado ou advogada que vai estar atuando na demanda, porque se você levar a empresa para cobrar essa situação e você não conseguir comprovar, pode acabar sendo condenado ali o seu cliente ao pagamento de honorários comerciais. Apesar de que hoje com a justiça gratuita a gente consegue suspender essa dívida, mas de qualquer maneira você pode acabar colocando o seu cliente em risco. Então é ideal que se analise muito rigorosamente essa parte documental, essa parte do cumprimento dos requisitos da equiparação salarial, para poder, dali então, você poder dar entrada com a ação trabalhista e cobrar. Gente, olha, este mundo do trabalho dá programas e mais programas. Porque mesmo com a reforma trabalhista, aliás, até por conta dela, né, doutora Arnaldo, nós estamos aí com vários litígios no tribunal, também fazendo mediações, né, de conflitos entre empresas e funcionários. Então, os temas são variados. E nós, doutor Arnaldo, vai voltar. Para finalizar, doutor Arnaldo, eu gostaria que o senhor falasse ali na nossa câmera ali, qual que é a importância do direito do trabalho na vida da sociedade? Essa
pergunta é sensacional. Eu sou suspeito para falar. Por que eu sou suspeito para falar? Porque eu sou um apaixonado pelo direito. Todo mundo que eu converso fala assim, tô pensando em fazer direito, independentemente da idade que tenho, eu falo, faça. Faça, porque realmente o curso, para mim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu hoje sou um homem diferente por causa do curso de direito. Eu vejo a vida de forma diferente, eu vejo as pessoas e vejo as relações também de forma diferente. Vou até deixar uma indicação, viu? Opa! Essa resposta para essa pergunta que Selma me fez, eu tive um professor que passou um filme na época da faculdade, filme antigo, viu? Uma indicação de filme aí para poder o pessoal buscar. O nome do filme é Filadélfia. É um filme em que antigamente, se vocês não sabem, mas era considerado, a pessoa que era homossexual era como se fosse considerada uma patologia, uma doença. Sim. E ainda era nessa época ainda desse nível de preconceito. E esse filme é estrelado por Tom Hanks e Denzel Washington, um filme sensacional. Assistam, busquem, vocês vão ver. Mas quando eu assisti esse filme, eu tive a noção do porquê da importância do direito na vida das pessoas. Porque nós somos instrumento de pacificação social. A gente consegue trazer paz nas relações da sociedade. Nós somos uma atividade de meio, muito importante que se diga isso. Nós não somos uma atividade de fim. Aquele advogado que você se deparar na sua vida que fala que é causa ganha, você corra dele, corra dela, porque essa pessoa não está fazendo bem na profissão, não está situado bem na profissão, porque nós, enquanto advogadas, a gente não tem o poder de garantir nada. Tudo no direito depende. Às vezes, aquele caso que está mais claro possível, você ainda assim sofre um risco e uma possibilidade de colocar tudo a perder por qualquer circunstâncias alheias à nossa vontade. Agora, cabe ao advogado trabalhar realmente para poder conseguir trazer para o seu cliente aquilo que ele está defendendo de direito. E você vai utilizar as armas que o direito lhe fornece para poder você conseguir fazer isso. Fazer justiça social, trazer paz social nas relações. Mas a nós não cabe garantir resultado nenhum. E quando você se deparar com uma pessoa que está no meio da profissão, que se diz advogado, que se diz advogada, que garante esse resultado, eu digo a você que corra, porque não cabe a ele nem a ela garantir nenhum resultado. Cabe a ele ou a ela trabalhar para que o seu direito seja respeitado, para que o seu direito seja adquirido. E essa, para mim, é a real, assim... situação do advogado na sociedade. Eu acho que é esse nosso papel na sociedade. Esse é o nosso papel. É impactar e atravessar positivamente a vida das outras pessoas. Mas assista esse filme que essa vale a resposta pena. está lá. Filadélfia. Muito bom, muito bom. Recomendo também. É um filme excelente. Gente, direito o direito, ele é de todos. O direito é para todos. Qualquer área, todas as áreas do direito. E direito é vida. Então, nós vamos estar trazendo aqui para vocês, nós vamos trazer para vocês essas informações sobre direito, porque é importante, direito é importante para a nossa vida. Você que não faz direito, mesmo assim, você defende direitos durante a sua trajetória no seu cotidiano. Então, é sempre bom ter um pouco mais de informação sobre as várias áreas do direito, justamente para poder viver melhor. E assim, nós encerramos mais um programa Conexão Alagoinhas.